Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs, pessoas que por acaso tenham tido interesse por essa Bíblia, a Bíblia Peshitta. Há pessoas que já compraram, muitas pessoas já compraram e outras pessoas talvez tenham interesse em adquirir essa Bíblia. Deixe-me dizer uma coisa. Assim que eu comprei essa Bíblia, assim que ela chegou, quando eu fui folhear, eu já encontrei no livro, na carta de João, primeira carta de João, no capítulo 2, verso 9, verso 8, perdão, primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, a própria imprensa, a própria editora enviou um xerox, que certamente ela colocou em todas as Bíblias, na página 1561. Esse xeroxinho aqui, esse pequeno bilhete, está justificando um erro no versículo 8, que diz o seguinte: o verso escrito está assim: e se dissermos que há pecado em nós, está assim na Bíblia, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então eles colocaram embaixo o seguinte: devemos ler assim: se dissermos que não há pecado em nós, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Pois bem, eles corrigiram com isso aqui dentro da Bíblia. Se eu perco isso aqui, e se alguém pega a minha Bíblia para ler, se alguém interessado que não tem intimidade com a Bíblia, então vem no versículo e encontra esse erro. E o que pode acontecer com a interpretação dessa pessoa, não é mesmo? Mas eu não fiquei muito contente com isso e acabei mandando uma mensagem para a editora. A editora me disse que quando eles confeccionarem a nova Bíblia, me mandariam outra. Não sei se farão isso. Mas também, não contente com esse erro, fui verificar se por acaso tinha mais erros. É claro que eu não li a Bíblia toda. Não tem como, né? Eu não tenho tempo para ler toda a Bíblia só para verificar erros. Mas eu fui folheando a Bíblia, e de livro em livro, folheando, tentando encontrar alguma coisa em outra. E para minha surpresa, a Bíblia está cheia, mas cheia de erros ortográficos, cheio de erros de conjugação verbal, de pronomes, de acentos, de pontuações, mas muito erro, muito erro. Eu folheei apenas alguns livros e algumas páginas, mas não folheei nem um décimo. Não folheei sequer aqui 100 páginas, 200 páginas dessa Bíblia. E veja o que eu encontrei, só no pouco que eu folheei. Aqui, infelizmente, acho que eu colocando na frente da câmera vai aparecer de forma contrária. Mas eu anotei aqui alguns erros que fui encontrando. Essa folhinha toda, esta folhinha toda, mas essa aqui, hoje eu parei e disse, não tem que gravar alguma coisa, porque se eu for esperar eu ler a Bíblia toda para identificar todos os erros, fica muito difícil. Então, o que eu digo é o seguinte: olha, a Bíblia pode ter sido uma boa ideia da editora BV Books, perdão, e talvez até muito esperada por nós que gostamos de ler a Bíblia, preferência em outras versões, traduções, para nós é muito interessante. Mas quando eu peguei essa Bíblia e vi tantos erros, eu não sei se posso confiar na tradução, na versão e na edição dessa Bíblia.
muitos erros foram encontrados, então eu praticamente estou descartando essa Bíblia e até, na verdade, esperando que a BV Books possa se manifestar publicamente a respeito desses erros. Eu não sei quantas pessoas encontraram erros também, e eu, como eu já mostrei aqui, muitos aqui. Por exemplo, em Lucas 2:20 há uma omissão de palavra. Em Lucas 2:34 há uma ausência de crase. É simples, pode ser, mas na interpretação do texto faz sentido. Lucas 4:14, ausência de crase. 1 Tessalonicenses 5:14 até o 28, verbos no singular quando deveriam estar no plural. 2 Tessalonicenses 2:2, a palavra, o verbo alarmais no lugar de alarmeis. 2 Tessalonicenses 3:17, assim escreveu eu. Pode um erro desse? Assim escreveu eu. Confira aí para você ver na sua Bíblia, se você já tem essa Bíblia. Em 1 João 1:8, no caso, esse texto que eu li, que eles identificaram o erro, houve a omissão da palavra não. Hebreus 8:12, e eu os perdoarei suas iniquidades. E eu os perdoarei suas iniquidades. Porque a palavra os, perdoarei os, se já tem suas iniquidades. Hebreus 10:17, omissão de palavra. Hebreus 3:9, ausência de crase. E a ausência de crase é o que mais tem aqui. João 21:20, está o verbo disse em vez de dissera. Por exemplo, Romanos 16:3, o nome Áquila sem o acento. Isaías 66:19, escapem em vez de escaparem. E assim vai. Tem um erro grosseiro em Isaías 40:2, escrito Din-Ra, com 2 R's, não sei o que significa isso. Nos Salmos 141, 140, 138, 131, 130, 119, 114 e outros, existe o termo ó Yahvé, é um vocativo, deveria vir com o ó acentuado e vem com o OH, como uma exclamação, e não tem o ponto de exclamação também no final. E outros textos assim. Tem também 1 Crônicas, tem vários erros em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Tem um erro, por exemplo, de crase indevida, tem um erro de conjugação verbal em 1 Crônicas 11:6, 1 Crônicas 12:1, erro de pronome pessoal, 1 Crônicas 12:19, acento agudo indevido, 1 Crônicas 10:10, ausência de acento agudo, 1 Crônicas 19:3, ausência de sinal de interrogação, 1 Crônicas 19:7, erro de conjugação verbal, 1 Crônicas 19:15, ausência de crase, e aí eu parei e agora eu vou lendo aqui e vou anotando para mim, porque eu creio que esse vídeo já está longo, eu não sei se vai te ajudar. Se você já comprou a Bíblia ou se interessa em comprar, você vai comprar só para ver esses erros, porque são muitos erros, são muitos. Eu imagino agora em toda a Bíblia quantos erros não existem de conjugação verbal, de acento fora do lugar ou ausência de acento e palavras escritas de forma errada, palavra escrita de forma que você não entende. Então, eu acho que essa Bíblia não é uma boa Bíblia por essa razão. Deveria ser uma excelente Bíblia, com uma excelente tradução e edição, porém ela peca muito nesses erros e dificulta muito até o entendimento do texto. E aí a gente não fica sabendo se o que estamos lendo é correto ou não. Então, é uma dica para você. Se você achar que deve comprar, compre, mas eu não recomendo essa Bíblia. Um abraço, até mais.